Atos dos Apóstolos. Deus tem uma palavra para um e para o teu coração. Capítulo 16, o versículo 6 diz assim: E percorrendo a região da Frígia e Galácia, e tendo sido impedido pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando a Mísia, tentava ir para Betina, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. E à noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio, que estava em pé, e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 5 diz assim: E chegando a Macedônia, porque quando chegando a Macedônia, nenhum alívio tivemos. Pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, combates ou temores por dentro. Deus, que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. Amém, amados? Podeis assentar? Hoje de manhã, eu acordei um pouquinho mais cedo, porque essa semana foi bem corrida para mim. E eu já deitei pensando, vou levantar de manhã e vou, como a semana foi corrida, meu filho está ali fazendo uma reforma na minha casa, e o pó é coisa terrível, né? Por mais que a gente vá e passa pano, e eu disse, não, amanhã eu levanto cedo, varro, passo pano, que a gente não passa mais pano, é multa, né? É de Deus. E aí dou uma ajeitada, limpo, porque estava um pozinho. E enquanto eu estou lá limpando a minha casa, eu coloquei o celular para tocar um louvor, enquanto eu arrumava ali a minha casa. E de repente começou a tocar aquele hino, estamos de pé. A perseguição não parou a igreja. O Coliseu não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. E continue na perseguição, não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja, o inferno não pode prevalecer. Vamos avançar. E a hora que eu ouvi esse louvor, meu coração encheu de gozo, de alegria. E eu fui levada ao Espírito Santo, pelo Espírito Santo, a 2 Coríntios, o texto que lemos aqui, especificamente o versículo 5, quando Paulo dizia: porque quando chegamos a Macedônia, alívio nenhum nós tivemos, pelo contrário, em tudo nós fomos atribulados.
lutas por fora, temores por dentro. E eu lembrei da situação que Paulo viveu na Macedônia. E eu disse: Senhor, que vergonha. Porque muitas das vezes, por tão pouca coisa, a gente quer parar, a gente quer desistir. A gente quer voltar atrás. Se nós olharmos para a igreja primitiva, igreja essa do tempo do apóstolo Paulo, igreja essa que sofreu perseguição de verdade. Porque tem crente que um irmão se levanta contra ele, ele acha que está sendo perseguido. Você não tem noção do que é perseguição. Perseguição é você ser jogado na cova dos leões. Perseguição é você ser colocado a sua cabeça numa pedra e aí ele dizer: nega Jesus ou você morre. E quando nós lemos Atos dos Apóstolos, capítulo 16, a Bíblia diz que Paulo estava intentando, cheio de força, vigor, doido para fazer a obra do Senhor. E a Bíblia diz que ele intentou ir para a Ásia. Disse: vou começar pela Ásia, Cilícia, por ali. Mas a Bíblia diz que o Espírito de Deus os impediu. Não permitiu que eles fossem para a Ásia. E de repente a Bíblia diz que à noite, quando Paulo estava dormindo, quando ele chega em Troade, a Bíblia diz que ele tem uma visão de um homem caracterizado, porque naquela época era muito comum as pessoas serem reconhecidas pelo tipo de roupa que vestia. E em especial os macedônios, era conhecido por um traje. E a Bíblia diz que Paulo viu um varão macedônio de pé. E esse varão macedônio fazia sinal para Paulo, dizendo: atravessa a Macedônia e nos ajuda. A Bíblia diz que imediatamente, ele não pensou duas vezes, se levantou, Paulo, Silas, que estavam com ele, e a Bíblia diz que eles se preparam e partem para a Macedônia. Mas a Bíblia vai dizer que depois de tudo que ele passou lá na Macedônia, ele escreve 2 Coríntios, em especial o capítulo 7, aonde ele começa a relatar o que viveu lá, o que passou lá, e ele então começa dizendo: olha, porque quando chegamos à Macedônia, nenhum alívio nós tivemos. Em tudo nós fomos atribulados. Por fora, guerras, combates, conflitos, e por dentro temores. E aí eu disse: Senhor, confirma para mim se é essa palavra, porque, irmãos, cabeça de pregador só Deus entende. Porque tem dia que eu prego quinta, sexta, sábado e domingo. Aí o Senhor dá uma mensagem, dá duas juntas, e eu digo: já, mas peraí, Senhor, ajuda a tua filha, essa é para que dia? E eu tinha tido uma mensagem essa semana e eu pensei: olha, vou pegar essa mensagem, essa que Deus está dando. Só que quando eu cheguei de manhã, o Senhor disse: essa é a mensagem para hoje à noite. Diga para o meu povo que eu estou com eles na luta, na guerra.
eu não os abandonei, para eles avançar, porque não é leão, não é conflito, não é guerra, não é temor que vai parar a igreja do Senhor. E as irmãs cantam aqui o último hino dizendo que Ele não nos isenta das águas, mas nos dá. Porque se nós olharmos pela ótica humana de hoje, dos cristãos de hoje, porque o cristão pensa assim: não, se Deus mandou, está garantido. Não vai ter luta, não vai ter guerra, não vai ter peleja. É Deus que está mandando ir. E olha que a Bíblia diz que Paulo intentou para a Ásia, mas ele foi impedido. E a Bíblia diz que em uma revelação Deus mostra a agonia de um homem pedindo socorro. E nós vamos descobrir lá na frente que não foi apenas um homem que estava pedindo socorro, porque quando Paulo chega ali na Macedônia, a Bíblia diz que a primeira alma a ser salva é Lídia, a vendedora de púrpura, uma mulher temente que precisava de ser alcançada. E a Bíblia diz que por intermédio da pregação de Paulo na beira de um rio, essa mulher é levada pelo Espírito Santo a crer, a aceitar o Evangelho e ser salva, batizada pela glória do Senhor. Mas não parou por aí. A confirmação veio, a primeira alma se concretizou. Mas a Bíblia diz que Paulo fica por ali na Macedônia, e a Bíblia diz que eles procuram saber aonde era o lugar de oração, e Paulo fica sabendo que ali havia um lugar onde o povo se reunia para orar, e Paulo e Silas indo para aquele lugar de oração. Diz a Bíblia que uma moça, que era ali usada pelos seus opressor, porque ela tinha um espírito de adivinhação, e diz a Bíblia que todo dia que Paulo passava por ali para ir para a casa de oração, o inimigo usava aquela menina e dizia: esses dois aí são servos do Deus Altíssimo. Diz que a princípio Paulo olhou, não reclamou, não falou nada, mas diz que todas as vezes que ele passava ali, o inimigo usava a boca daquela menina. Estava falando alguma coisa de errado? Não, estava falando verdade. Mas se fosse hoje, talvez alguém até pagaria e diga que eu sou profeta e que eu revelo. Mas a Bíblia diz que um dia Paulo se indignou. Ele olhou para dentro da alma daquela moça. E muitas das vezes a gente não entende, não compreende. Talvez o pedido de socorro fosse dessa moça, sendo oprimida por um espírito de adivinho, que os seus senhores a usavam como instrumento para ganhar dinheiro. E a Bíblia diz que naquele dia ele se indigna, passa por aquela moça, mas com poder e autoridade ele olha para ela e diz: espírito de adivinhação, sai dela agora. A Bíblia diz que ela foi liberta, foi alcançada pelo Evangelho, e o nome do Senhor foi glorificado. Já estava na segunda alma. E a Bíblia diz que por causa disso, aqueles homens que eram seus senhores ficaram muito bravos, porque a fonte tinha secado. A menina tinha sido liberta, já não revelava mais nada, ou seja, não servia para mais nada para eles. E então eles liberam essa menina, porém acusa Paulo e Silas de estarem perturbando a cidade, o ambiente, com aquelas coisas que eles estavam fazendo em nome do Senhor. E a Bíblia diz que por causa disso, Paulo e Silas é levado preso.
são açoitados. Porque no nome do Senhor, Ele falou para um espírito de adivinho: sai dela, e ele sai. A Bíblia diz que eles foram açoitados. Levaram 39 chibatadas cada um. E depois de terem levado 39 chibatadas cada um, e por que não dizer por quê? Há quem diga que quando um soldado fosse açoitar alguém, um prisioneiro, ele chegasse no 39 e quisesse voltar no número 1, ele podia. E começar tudo de novo. Porque era 40 chibatadas o castigo de um malfeitor. E a Bíblia diz que agora as costas deles estão em carne viva, sangrando. Foram presos, jogados numa prisão, amarrados, com uma escolta de 16 soldados, para que eles não fugissem. E quem sabe dentro daquela prisão, Paulo, quem sabe disse: mas Senhor, não foi o Senhor que revelou? Não foi o Senhor que mandou? Por que nós estamos passando por isso? A chamada de Deus não nos isenta de sofrimento e aflições. A chamada de Deus não nos isenta de combates por fora, temores por dentro. Mas uma coisa é certa: Ele fez uma promessa em Mateus 28, 20: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Nós estamos vivendo um tempo de crente Nutella. Qualquer coisinha, ela não quer mais vir para a igreja. Qualquer coisinha, ele não quer mais ser crente. E quando eu olho para o evangelho que escreveu João, o seu capítulo de número 16, a Bíblia diz que foi o último sermão de Jesus aos seus discípulos antes de ser crucificado. O último. E qual é o último sermão de Jesus para os seus discípulos? Ele diz assim, ó: eis que vos tenho vos dito isso. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. No mundo sereis perseguidos, sereis odiados, levarão ao tribunal, serão traídos pelos seus irmãos, filho contra pai, pai contra filho, mas tende bom ânimo. Tenho-vos dito isso, para que quando tudo isso acontecer, sei, amados, humanamente falando, o que passou na cabeça de Paulo e Silas quando estavam sendo açoitados.
nós só fizemos o bem. Estamos pregando o teu evangelho, obedecemos uma ordem, estamos debaixo de uma ordem. Mas tem de bom. Tem de bom. E o relato dele é: quando chegamos a Macedônia, nenhum alívio nós tivemos. Pelo contrário, temores, lutas por fora, temores por dentro. Medo. Temor é medo. Segunda Crônicas 32. A Bíblia diz que quando Josafá teve que lutar contra aquelas 3 nações inimigas, que segundo um dos seus homens avisa: olha, vem contra ti, ó rei Josafá, 3 nações inimigas, e eles já estão perto. A Bíblia diz que Josafá temeu, teve medo, lutas por fora, combates por fora, conflitos por fora, temores, medo por dentro. Mas a Bíblia diz que ele faz uma oração, proclama um jejum e diz: Senhor, em nós não há força contra esta grande multidão, mas os nossos olhos estão postos em ti. Não tire a visão dele, permaneça, avance e continua. Porque se nós o perdemos de vista, a gente afunda, a gente fraqueja. Mas enquanto ele for o nosso alvo e nós estivermos olhando fitamente para ele, que é o autor e consumador da nossa fé, a gente avança, a gente continua, a gente chega lá. O que aconteceu com Pedro? Quando o Senhor mandou ele andar sobre as águas, porque ele duvida. Porque tem momentos que Deus vai nos provar, nos experimentar. A Bíblia diz que a primeira multiplicação, os discípulos não entendem. Como assim? Nem pão tinha. Apareceu um menino aí com 5 pães e 2 peixinhos. E ele alimentou mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Quem é esse homem? E a Bíblia diz que depois que Jesus multiplica o pão, serve o povo, manda sentar na relva, recolhe os 12 cestos. Ele fala para os discípulos: olha, a Bíblia diz que Jesus os impele, ou seja, os obriga a entrar no barco e atravessar para o outro lado. Jesus disse: vai vocês na frente, eu vou despedir aqui a multidão e depois eu chego lá. E a Bíblia diz que quando eles estavam lá no meio do mar de Genezaré, a Bíblia diz que se levanta uma grande tempestade, um vento contrário os encontra. E quem sabe Pedro, que era o mais afoito, olha para André, para Simão, e disse: mas olha só, nós estávamos em terra firme, estávamos com ele, e agora ele nos obriga a entrar no barco, passar para o outro lado, e olha só o que nos acontece, o vento contrário e a tempestade, nós vamos morrer, vamos perecer. E a Bíblia diz que enquanto eles estão fatigados, cansados de remar, quem sabe dizendo: não tem mais o que fazer, o barco vai encher de água, vamos todos morrer afogados. A Bíblia diz que
Jesus estava em terra, prostrado de joelho, mas ele consegue ver os discípulos no meio do mar, desce até a margem, não tem barco, mas ele não precisa de barco, porque ele anda no mar, e a Bíblia diz que ele começa a andar sobre as águas. E a Bíblia diz que quando ele está chegando próximo ao barco, eles já estão temerosos, com medo da morte, do barco se enchendo de água, do vento contrário. Agora eles veem alguém andando sobre as águas. A Bíblia diz que o temor dobra, porque agora eles pensam que está vendo um fantasma e começam a gritar desesperado, como se não bastasse estarmos morrendo afogados, ainda vem uma assombração nos aterrorizar. Mas a Bíblia diz que Jesus, conhecendo as intenções do coração, ele grita: não temais, sou eu. E a Bíblia diz que Pedro, afoito de só, disse: é o Senhor mesmo, manda eu ir ter convosco. Jesus disse: venha, cabra, pode vir. E a Bíblia diz que ele, pegou, pôs o outro pé. A Bíblia diz que ele começa a andar sobre as águas. Enquanto ele caminhava sobre as águas, olhando para o firme fundamento que é Jesus, ele estava caminhando sobre as águas firmes. Mas a Bíblia diz que de repente soprou um vento, e o vento era forte. A Bíblia diz que Pedro tira os olhos de Jesus, começou a observar o vento, e a Bíblia diz que ele começa a afundar. Mas a Bíblia diz que quando ele começa a afundar, Jesus, olhando para Pedro, e Pedro grita: Senhor, socorre-nos. E a Bíblia diz que Jesus estende a mão e levanta Pedro e o traz para dentro do barco. E a Bíblia diz que quando ele entra no barco, fez-se uma grande mudança. Eu quero, nessa noite, Paulo e Silas, dentro daquela prisão, depois de ser açoitado, está com as portas em carne viva. Poderia murmurar, poderia blasfemar, está vendo? Fica aí com essas visãozinhas aí. Eu queria era ir para a Ásia, né? Vamos obedecer e ir para Macedônia, olha aí. Mas o Espírito de Deus era quem estava no controle daquela situação. Paulo entendeu, porque quando Paulo escreve, amados, 2 Coríntios 4:17, Paulo entendeu e ele diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós um peso de glória. Paulo não via nada pesado, mas ele via a tribulação leve, passageira. Sabe o que Deus está nos ensinando aqui? Vai passar, isso também vai passar, mas enquanto não passa, se puderes cantar o louvor a Deus e glorificar o nome dEle. Não envergonhe Jesus na prova. Alívio nenhum nós tivemos. Em tudo fomos atribulados. Guerras por fora, como se não bastasse as guerras, as perseguições, os açoites, o temor invadiu a nossa
Mas a Bíblia diz, Paulo escrevendo, 1 Coríntios 15, versículo 57, ele diz: mas graças a Deus, que nos dá a vitória, por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ei, nós não temos expectativa de vitória, mas nós temos certeza, graças a Deus, que já nos deu a vitória, por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Diga para o teu irmão, diga para a tua irmã: você é uma vencedora, você é um vencedor. Você já prestou atenção na palavra vencedor ou vencedora? A palavra vence, se você pôr uma vírgula entre o vence e o vencedora, está escrito vencedores, vencedores. Você vai vencer, mas essa prova não vai te tirar da presença de Deus, porque Isaías 40:28 diz: não sabe, não ouviste que o Eterno, o Criador do céu e da terra, não se cansa, não se fatiga, mas dá força ao cansado, multiplica o vigor daquele que não tem nenhum vigor. Aqueles que esperam nele terão as suas forças renovadas, subirão com asas como de águia. Recebe aí, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Deus está renovando a sua igreja, Deus está renovando o seu povo. É na tua pouca força, é na tua pouca força que você vai vencer. Segunda Coríntios 4:8. Paulo fala: vaso de barro, para que a excelência seja dele e não de nós. Aí ele continua: em tudo somos atribulados, perplexos, mas não desamparados, perseguidos, mas não abandonados, abatido, porém não destruído. Você entrou aqui abatido, abatida, com a alma gemendo, chorando, mas eu tenho uma notícia para você: você é mais que vencedor, você é mais que vencedora na pessoa de Cristo Jesus. Oh, aleluia, aleluia. Como se não bastasse, tem hora que a gente pensa: é o fim, né? Apanhamos, fomos açoitados, levados à prisão como criminoso. E Paulo era soldado romano. A Bíblia diz que, além de ser soldado romano, ele era judeu com cidadania romana. Segundo a lei de Roma, jamais um cidadão romano, ainda mais na patente de Paulo, poderia ser açoitado como ele foi em praça pública. Mas tem coisa que hora que Deus permite. Tem gente muito dando vazão à sua patente. Eu sou fulano de tal. Tem hora que Deus pega a sua patente e faz assim, ó, pisa, para mostrar que é Ele na tua vida. Ele é o grande, é Ele que faz. E como se não bastasse, parecia o fim. E aí eu vejo Paulo e Silas naquela prisão, e de repente um fala: ai, tá doendo aí, Paulo, tá doendo. Rapaz, tô aguentando de dor. Quem sabe quando falava as lágrimas descia pelos olhos. Mas de repente um fala para o outro: eu estou sentindo vontade de cantar. Você não está sentindo vontade de cantar, não, Paulo? Paulo, eu estou
sentindo um desejo de cantar, de louvar. Vamos louvar. Rapaz, antes de louvar, vamos orar. Vamos agradecer a Deus pela vida daquela jovem. É verdade que por causa dela a gente está aqui tudo machucado. Mas quem sabe não era o grito daquela moça que nós vimos clamar e dizer: passa Macedônia e ajuda. Eu queria saber aqui quantos estariam dispostos a atravessar Macedônia para ajudar alguém, para resgatar a alma de alguém. A Bíblia diz que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. E aí a Bíblia diz que eles oram e começam a cantar. Quem sabe cantou esse louvor? A perseguição parou, a igreja, o Coliseu não parou, a igreja, os leões não pararam, a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Vamos, Paulo! A perseguição não para, Paulo. Os leões não param, Paulo. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Era alta madrugada. Os soldados dormindo. E enquanto Paulo e Silas estavam louvando, irmão, nem o céu e a terra aguentou. Tremeu! Houve um terremoto tal que a Bíblia diz que os cadeados se abriram e todos foram soltos. As prisões, as celas, os cadeados quebrou e todos os presos se viu soltos. E a Bíblia diz que de repente o carcereiro acorda, assustado, tudo escuro, porque o tremor foi muito forte, mexeu na energia. E a Bíblia diz que ele levanta e disse: pronto, todos fugiram. E agora ele puxa da espada. E a Bíblia diz que ele intenta se matar, tirar a sua vida. A Bíblia diz que quando ele puxou a espada, Paulo estava ali atento, talvez com visão de águia, não tinha luz para enxergar. Mas ele viu e ele gritou: ei, não faça tal, porque estamos todos aqui. A Bíblia diz que imediatamente o carcereiro pede luz. Eu não sei aonde Paulo achou luz, mas eu sei que havia uma luz dentro dele. Essa luz está dentro de mim e de você. Levítico 6,13 diz que o fogo no altar arderá continuamente, não se apagará. Quantos crentes já perdeu a chama do Espírito, se esfriou na fé, mas hoje é noite de botar lenha nesse altar, soprar essa cinza para que o fogo venha continuar. A Bíblia diz que ele pediu luz e Paulo deu luz. A Bíblia diz que ele passa a falar do amor de Deus para aquele carcereiro. Ele se compadece. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Eu tenho controle de tudo na mão. Isaías 46:10 diz assim: Deus sabe do fim antes do começo. Parecia que tudo tinha perdido o controle, mas Deus estava dizendo para Paulo, para Silas: a visão quem deu fui eu.
compadece de Paulo e Silas. Tira-os de dentro do presídio e o leva à sua casa. Ai, irmãos, só Deus sabe a angústia, o temor que havia no coração daquele carcereiro. Só Deus sabia o que aquele homem estava passando, e quem sabe ele não disse naquela noite: é a oportunidade, eu já queria tirar minha vida, mas não tinha coragem, mas vendo com a situação que os presos podem ter fugido, eu já vou me matar para poupar os romanos de fazer o serviço. Mas naquele dia a salvação chegou na casa daquele homem. Naquele dia a ajuda chegou. Em Isaías 64 diz: desde a antiguidade não se ouviu e nem com olhos se viu um Deus que trabalha em prol daqueles que nele espera. Deus está dizendo aqui: continua esperando, continua acreditando, mas está doendo, Deus. Eu estou sendo humilhada, eu estou sendo provada, mas Deus está dizendo aqui: humilhar-vos debaixo da potente mão de Deus, porque no tempo oportuno Ele te exaltará. Tem exaltação para crente, tem exaltação. A Bíblia diz que aquele carcereiro, Deus se preocupa com a minha e com as suas feridas. Não podemos ter medo. Os covardes voltam. 32 mil veio. Deus olhou e disse: é muito. Se eu dar vitória para vocês com 32 mil, vocês vão dizer: foi o nosso braço. Grita aí, Josafá, que os covardes voltam. Numa tacada só, 22 mil voltou para trás. A Bíblia diz que ele começa a lavar as feridas de Silas. Quem sabe quando o pano encostava, cada gemido da alma, guerras por fora, temores por dentro, mas Deus, que é o Pai de toda consolação, nos enviou Tito. Deus vai enviar socorro, Deus vai enviar consolo. Encerrando, eu lembrei aqui sentada, meu esposo, pastor Zaquiel Matarazzo, era vivo e ele era pregador. Na época eu não pregava. Deus tem os seus caminhos na tormenta. E meu esposo tinha sido convidado pela segunda vez para ir pregar em Governador Valadares, só que lá para dentro do interior, lá para dentro da mata. E ali, quando ele foi convidado para pregar, a primeira vez ele foi com a tia. E eu não fui a primeira vez, ele foi com a tia que era missionária, e eu fiquei. E aí passou-se um ano e eles chamaram de novo minha esposa para ir pregar. E aí a minha tia falou: filho, dessa vez a tia não vai poder ir com você. Tia essa que era a mãe dele, de criação. E ela disse: dessa vez vai com a Patrícia, né? E aí ele comentou com a irmã, falou: olha, eu até vou, mas eu tenho que levar meus 2 filhos, né? Porque dessa vez é a minha esposa que vai comigo. Aí conversaram lá na igreja e falaram: não, tudo bem, pode vir. Os 2 e as crianças. E ali preparou passagem. E de repente, irmãos, um
uns 15 dias antes de nós viajar, eu tive um sonho. E nesse sonho, irmão, eu sonhei que eu passava uma luta muito grande lá na cidade onde meu esposo ia pregar. E eu vi assim, eu chorando muito, sendo humilhada. E aí eu contei para o meu esposo. Falei, bem estranho, eu nem conheço o povo lá, mas eu sonhei que eu passava uma luta lá tão grande, uma provação, uma humilhação, eu chorava muito. Aí minha esposa disse, deve ser coisa da sua cabeça, você está preocupada com a viagem. Pode ser, não é verdade, deixa eu falar. Uma semana antes, um mesmo sonho, sem tirar nem pôr. E aí eu levantei e disse, bem, sonhei de novo. Que eu passava uma luta, uma humilhação tão grande. E ele disse assim, então filha, não vamos. Eu vou ligar para a irmã e nós não vamos. E aí eu pensei, irmãos, eu falei, meu Deus, por que essa visão? Meu esposo não vai, está tudo preparado, congresso nas roças. Meu Deus, eu não quero ser impedimento na vida do meu esposo. E fui orar. E na oração, o Espírito Santo me fez entender. Eu estava lá. Eu passava a luta lá. Aí eu disse para o meu esposo, não vai cancelar nada. Nós vamos para essa viagem. E se Deus me mostrou lá, Ele vai me dar graça para suportar. Porque eu não quero atrapalhar a obra que Deus tem na sua vida e atrapalhar de uma alma ser alcançada. Nós vamos. Bem, tenho certeza absoluta. Meus irmãos, fomos. Eu fui colocada em cima da igreja com meu esposo, as crianças. Tinha um alojamento. E a irmã que estava organizando as coisas, ela já conhecia o meu esposo. E ela tinha fluído um sentimento casado, porém começou a sentir algo pelo meu esposo. E quando ela me viu lá, o jeito que ele me tratava, irmãos, tudo que essa mulher pôde fazer para me humilhar, ela fez. Até me deixar sem comer com os meus 2 filhos, ela deixou. E eu lá no alojamento chorando com ele, as crianças, e dizendo, o que a gente vai fazer agora? A gente não conhece ninguém aqui. E de repente chegou lá uma família e disse, olha, a gente percebeu. E ela pegou a cantora que tinha sido convidada para cantar, levou para o restaurante, mas deixou eu e meu esposo e as crianças sem comer. E aí ela chegou e disse, eu percebi que vocês não estavam no restaurante almoçando, e eu vim aqui trazer comida para vocês. Irmãos, chorei muito, muito, muito. Saía, ia para shopping e me deixava eu com minhas crianças lá. A chamada de Deus não nos isenta de chorar, mas nos dá a certeza de vitória. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Eu gostaria de pedir à igreja para se colocar de pé.
Richard Umbralt, um cristão em cadeias comunista, viveu 14 anos preso na mão dos russos, sofrendo as mais cruéis tortura para que negasse a Cristo. Diz que eles batiam até ele desmaiar. Quando ele desmaiava, eles jogavam ele dentro de um tacho de água gelada, para ele despertar, acordar e começava a bater de novo e dizer: nega o seu Jesus, nega o seu Jesus. E ele dizia: eu não vou negar o meu Jesus. E ele escreveu no seu livro Torturado por Amor a Cristo. Quem não leu, leia. Livro de Richard Umbralt, Torturado por Amor a Cristo. Ele escreveu assim: uma fé que pode ser destruída pela dor não é fé. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 10, 37, ele diz: o justo viverá pela fé. E se ele recuar, disse Deus, a minha alma não tem prazer nele. Aí Paulo conclui dizendo: e nós não somos dos que retrocedem, dos que voltam para trás, mas nós somos daqueles que avançam e avançam para o prêmio da nossa salvação. Deus está dizendo aqui: não recue, não desista, continue, porque o que é de vir e não tarda. Só um pouquinho mais de tempo e nós vamos gozar de todas as delícias, porque não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais luto. Eu quero orar pela sua vida aqui nessa noite. Coloque a mão no seu coração. Você que entrou aqui cheio de temor, você que entrou aqui com guerras literalmente por fora, temores por dentro, o Senhor está dizendo aqui: Ele acalma, Ele acalma, Ele acalma, e Ele te dá graça, Ele te dá força. Senhor Deus e Pai, nesta noite, o Senhor tem nos assistido nas nossas fraquezas, nas nossas lutas, nas nossas guerras. Por isso, Senhor, eu te peço, visita cada um agora em particular, verta o bálsamo, cura essa ferida, levanta o que está caído, dá força
rapidinho, né? A gente esquece. Além de Deus. As meninas. Enquanto as meninas louvam, seja abraçado pelo Espírito Santo. Seja curado na alma nessa noite. Vai valer a pena cada instante, cada guerra, cada peleja, cada temor que você está passando. Porque está muito breve de nós experimentarmos as delícias do Senhor. Recebe força, recebe renovo. Você que está com a chama do teu altar apagado, seja renovado nessa noite. Volte a falar em línguas estranhas. Você que não é batizado, seja batizado em nome de Jesus. Seja renovado pelo Espírito Santo. É noite de renovo. É noite de renovo. As nações